Vamos lá então? Profundo! Bora estudar porque é muito importante. Vamos lá. Ó, pergunta 704, extremamente relevante para todos nós. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Bora de novo. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Sim. E se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. Gente, olha só que interessante essa fala, né? Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Então, ó, logo de cara, a primeira chapuletada. O mundo está cheio de desigualdade social, não é por culpa de Deus, não. Somos nós que, infelizmente, não estamos sabendo utilizar do livre-arbítrio que Deus nos ofereceu, que o Senhor da vida nos trouxe. Vamos continuar. Pergunta 705 de O Livro dos Espíritos. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem aquilo que é necessário? Resposta: é que por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse se contentar com o necessário. Se ela não lhe basta todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha que profundo, gente. Nós estamos usando mal a natureza, estamos usando mal os recursos naturais, e esse abuso, essa cobiça tem custado caro para o planeta e para nós. Vamos falar disso já já. Olha o complemento dessa pergunta 705. Vede o árabe no deserto. Olha a comparação que o Espírito de Verdade fala, tá? Vede o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para se espantar de nada encontrar no dia seguinte, ou de se queixar por se achar desprovido de tudo, quando chegam os tempos de penúria? Olha que chapuletada, gente. Ele está dizendo, quanto mais luxo você cria, necessidades eu e você criamos, né? Quanto mais pseudo-necessidades a gente cria, mais a gente perde o foco. A gente perde o olhar da essência, a gente gasta tempo, energia, dinheiro com besteira, com bobagem. E aí, ao invés da gente construir um mundo, né, melhor e próspero para todos nós, porque tem abundância para todo mundo, entendeu? No planeta, a gente tem essas desigualdades, né, absurdas, sociais, em várias partes do planeta e atingindo você, sua família, a minha, todo mundo. Cada um de uma forma. Porque deixa eu te lembrar de uma coisa. Talvez hoje você fala assim, eu não estou preocupado com nada disso não, porque não me falta nada. Bem, que bom que não te falta nada, vírgula, hoje. 3 pontos. Gente, a vida é uma roda gigante. Hoje não te falta nada. Amanhã, de repente, pode estar faltando, se não tudo, muita coisa. Não é verdade? Hoje você tem várias pessoas do teu lado, abençoando você, convivendo com você, estudando com você. Amanhã pode não ter ninguém. As pessoas desencarnam, você pode estar sozinho. Hoje você tem dinheiro para pagar suas contas, viver bem, comer bem, fazer o que você quer. Amanhã, por algum motivo, o dinheiro pode acabar. Você está entendendo? E se isso não acontecer nessa existência, nada impede que numa próxima a gente reencarne com privações para valorizar aquilo que a gente tinha e não valorizou. Aquele, por exemplo, que hoje está destruindo o planeta irresponsavelmente, amanhã reencarna numa região destruída e vai colher a consequência do que fez. Imagina só, você desmata, né? A pessoa que é a favor do desmatamento, a pessoa que é a favor dessa loucura, né? Que é não respeitar o clima, você sendo irresponsável, não tenha dúvida nenhuma que você vai colher isso. Porque a pessoa falar, eu vou morrer antes, né? De chegar aos problemas globais, não, meu filho, você morre mais uma vez, mas além de chegar no mundo espiritual e tomar uma cacetada pelo teu egoísmo, de ter pensado só em você aqui na Terra, ainda tem o detalhe que a gente retorna. E aí você retorna na região ou para viver a consequência dos seus próprios equívocos.
É isso que você quer para a tua vida? Eu não quero, não. Tô fora. É isso que você quer para a tua vida? Eu não quero, não. Eu não quero para mim, não. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. O espírito de verdade aqui, nesse capítulo belíssimo, né, que é o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, a lei de conservação, está dizendo: Deus criou o planeta para que todo mundo se sustentasse, todo mundo se ajudasse, todo mundo se auxiliasse, mas o egoísmo do homem está fazendo a gente se perder. Percebe? A cobiça, né? A cobiça faz a gente se perder. Olha os acidentes naturais, né, em relação a minério, em relação a petróleo. Olha quanta coisa acontece pela cobiça, pela falta de cuidado, omissão dos poderes públicos, porque envolve dinheiro, envolve outros interesses. Então, quando a pessoa não se preocupa com tudo, ela está olhando só o próprio umbigo, ela ignora a lei divina, que ela pode enganar a lei dos homens, mas que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, ignora que, muito brevemente, se não nessa própria existência, porque o tempo costuma trazer o resultado nessa existência, pode ter certeza que na próxima você já toma cacetada. Isso é, no mundo espiritual, na erraticidade, já toma cacetada. Por quê? Porque cada um colhe o que planta. Entendeu? Me conta, você acha que é possível você lesar a lei divina, eu lesar a lei divina e passar incólume? Pensa aí direitinho. Vou perguntar outra vez. Você acha que é possível nós lesarmos a lei divina de qualquer maneira, né? De qualquer forma, e passarmos incólume? Você acha que é possível você desmatar a natureza, você maltratar os animais, você maltratar pessoas? Isso fica barato? Fica de graça? Pensa, você tem certeza que você acha isso possível? Você acha possível você jogar lixo nas ruas, você não limpar o que pode, não ajudar a sociedade a ser um lugar melhor, porque você acha que isso não é problema seu, que é problema dos outros, e que isso não vai voltar para você de alguma forma? Você tem certeza absoluta? Uma pessoa tão inteligente quanto você está aqui de manhã assistindo o Evangelho lá, você acredita mesmo que isso está passando batido, que a lei divina não está vendo nada? Você acha que você está enganando? Ah, gente. Cada um colhe o que planta. Cada um de nós colhe o que planta. Sempre. Absolutamente sempre. Bora continuar. Pergunta 706. Por bens da terra só se deve entender os produtos do solo? O solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos, pois, afinal de contas, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar nesse mundo. Gente, presta atenção. Deus não espera que a gente viva na miséria, não. Bora de novo? Deus não espera que a gente viva na miséria, não, ô criatura. É óbvio que não. Deixa de loucura. O Senhor da vida deseja abundância para todo mundo. Mas, cara, raciocina. Se imagina, eu e você estamos usando mal dos nossos recursos, né? A gente está utilizando mal de tudo aquilo que a gente tem no alcance. Sem se dar conta, claro que nós vamos ter problema. É claro que a gente vai ter problema. Então você vê quantas pessoas estão passando fome. Mas você sabia, eu vou falar do Brasil, mas isso é um problema mundial. Você sabia que aqui no Brasil, mais de 30% do PIB, segundo especulações, né, especulações não, segundo dados especulativos, que pode ser mais do que 30%, é perdido com corrupção? Se estima, é isso que eu queria dizer, não é de especulação, estimativas, desculpa, a palavra é estimativa. Segundo estimativas, quase 30% do PIB brasileiro é perdido com corrupção. Você sabia que boa parte da produção de grãos que a gente produz no dia a dia se perde no transporte, enquanto tem um monte de gente passando fome? Você tem noção de que hoje se investe no mundo trilhões de dólares na indústria armamentista para se descobrir formas de matar mais rapidamente, olha que loucura, de ser mais letal numa guerra ou no que for, quando um pequeno percentual disso poderia ser investido para acabar com a fome no mundo, se fosse de interesse comum. Você entende que o nosso problema não é econômico. O nosso problema é humano. É de falta de humanidade. O nosso problema é de egocentrismo. É o centro voltado para o ego. É você se importar com o seu umbigo, eu com o meu, o fulano com o dele, o cicrano com o dele, e aí os países cada um com o seu. Você entende como isso é grave? Enquanto humanidade, como nós estamos doentes, assistindo pessoas
que passam por necessidades de todos os níveis. Tem gente que não tem água potável, gente, para tomar, ainda não tem saneamento básico. Sabe? Tem pessoas que não têm o mínimo. E a gente, às vezes, está tão fechadinho no nosso mundo. Veja bem, ninguém está dizendo que é você que tem que resolver esse problema, sou eu que tenho que resolver esse problema. Não, não é isso. Mas ignorar, fingir que não é com a gente, poxa, peraí, é uma distância enorme, você não acha, não? Não é verdade? Poxa, se você não pode fazer nada no macro, faz no micro. Eu tenho certeza absoluta que se você quiser, você vai encontrar pessoas perto de você que estão precisando da sua ajuda. Às vezes precisando de uma cesta básica, está passando por desemprego, um problema difícil. Não é você, talvez, que vai dar um emprego para a pessoa, vai resolver o problema dela. Ninguém está dizendo isso. Mas, de repente, você pode ser aquela pessoa que dá uma palavra de incentivo, na falta do dinheiro momentâneo, por que não? Você pode dar uma cesta, se você tiver, você pode ajudar, né? Você vai lá dar um apoio espiritual. Claro que pode. Entende? A gente trabalha no micro. Como é que nós vamos ignorar isso, gente? Como é que você quer que Deus esteja presente com a gente em todos os momentos, quando nós ignoramos as necessidades dos nossos irmãos nos momentos mais difíceis? Então é isso que o Livro dos Espíritos está falando. Quando eu só estou preocupado com o que é bom para mim e eu não estou nem aí para você, como que eu espero que a humanidade vai melhorar? Não é? Se a minha preocupação ela é restrita aos meus interesses particulares, como que nós podemos almejar um mundo melhor e mais justo para todo mundo? E eu vou te dizer mais, tá? Vamos aprofundar aqui a nossa análise. O que acontece? O mundo espiritual está vendo tudo, cara. Presta atenção. Presta atenção. Tudo aquilo que eu e você fazemos, isso está registrado no nosso mapa kármico. Você consegue entender isso? Porque tem gente que não entende, literalmente, ou finge que não entende, né? Às vezes é isso. Finge. Quer fingir, quer dar uma de bobão, que não entende. Amigo, amiga, tudo aquilo que eu e você, qualquer um na humanidade, esteja fazendo ou se omitindo de fazer, está registrado no nosso mapa kármico. Não tem como dizer, né, desfazer o que você fez, né? Desdizer o que você disse. E depois chegar no mundo espiritual e querer enrolar. Não tem como. Então, de novo, o que o Espírito de Verdade está trazendo aqui nesse trecho lindíssimo do Livro dos Espíritos é que a Terra ela é uma matéria-prima, gente, para que a gente possa construir as nossas necessidades, mas a gente se preocupe em auxiliar. Você vê, em outra passagem do Evangelho, a gente aprende que nós somos fiéis depositários de Deus. O que é um fiel depositário de Deus? Né? O fiel depositário é aquele que recebe um depósito financeiro que não é dele, mas ele guarda, né, para a pessoa principal durante um tempo. É um fiel depositário. Então, nós somos fiéis depositários dos tesouros celestes. Você consegue entender isso? Nós somos fiéis depositários. Por quê? Porque depois a gente vai ter que dar conta disso. Então, veja só. Se você reencarnou nessa existência, você tem facilidade para falar, para se expressar, para estar junto de pessoas, e você não faz isso para ajudar, a consolar, a confortar, em algum momento você vai ter que prestar conta do que você trouxe e não fez. Se você é uma pessoa que tem condição de oferecer afeto, participação, sabe, alegria na vida das pessoas e não faz, em algum momento você vai ter que dar satisfação disso. Percebe como isso é grave? Se você tem recursos financeiros, né, a vida te trouxe esse benefício e você só pensa em você em conforto, não pensa em auxiliar ninguém, caramba, isso vai te custar caro em algum momento, é óbvio. Se você tem saúde em abundância, graças a Deus, que bênção, que continue assim, e você não se esforça para compartilhar um pouco do teu tempo e da tua saúde, né, para ajudar a humanidade a ser melhor, ou outras pessoas que não têm saúde, meu Deus do céu, eu não quero estar na tua pele na próxima existência, nem na minha. Por quê? Porque se a gente age assim, que mérito nós vamos ter para esperar uma vida melhor do que essa que a gente tem hoje, gente? Se quando a gente tem um recurso, a gente utiliza ele de maneira egocêntrica. Você consegue entender como isso é sério? Isso não nos pertence, isso é de Deus. A única coisa que nos pertence são nossas obras. E é aqui que a gente tem falhado. É aqui que muita gente olha para a vida que tem e fala, não entendo tudo isso. Eu não entendo tanta coisa, né, que eu estou fazendo, é que de repente eu não tenho retorno. Eu trabalho pra caramba, me esforço, só tem problema, então só atraio pessoas difíceis. Meus amigos, acredite, a lei divina ela é sábia. Nós temos professores na nossa jornada.
o parente difícil é um professor, um problema é um professor, o desafio é o professor, o problema de saúde é um professor. Qualquer privação é um professor, uma professora. Para quê? Para nos ensinar aquilo que a gente ainda não aprendeu sobre a gente. E como qualquer professor, enquanto ele tiver uma lição para nos oferecer, enquanto a gente não aprender, ele não vai embora. O bom professor não desiste do seu aluno. Ai, ai! De novo. O bom professor não desiste do seu aluno. Você vai querer que a tua dor fique com você sem desistir de você? Você tá doido. Eu não quero de jeito nenhum. Mas não. Pera, eu quero aprender. Não é? Nós precisamos aprender. Então, assim, o ensino do evangelho de hoje ele é muito claro. Prosperidade é troca. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sei, eu adoro essa frase. Eu sei pouco de muitas coisas, sei muito de poucas coisas, mas eu só sei que tudo aquilo que eu sei, pouco ou muito, eu quero compartilhar. Esse é o ponto. Porque viver não é sobre ganhar e receber, né? É sobre compartilhar e usufruir mutuamente. Você consegue entender isso? A vida perde o sentido quando a gente só pensa na gente. A vida perde sentido quando a gente só pensa na gente. Então, quando você pensa que tudo que você aprende você pode compartilhar, pouco ou muito, tudo que você tem você pode compartilhar, né? Pouco ou muito, o tempo que você tem você pode compartilhar, pouco ou muito, a vida fica uma abundância porque é uma troca. Você concorda? E vou te dizer mais, os espíritos observam isso. E é óbvio que a gente passa a atrair espíritos nobres para nos ajudar. Caramba, eles estão lá observando, eles observam eu e você e falam assim, poxa, esse sujeito, essa sujeita aí está se esforçando para fazer o bem na Terra, né? Ele ou ela realmente precisa de um apoio, de um auxílio, eles estão fazendo a parte deles. Poxa, eles vão nos ajudar. Agora, imagina a gente simplesmente largado para lá. Sabe? Imagina você querendo algo muito bom para você, mas não fazendo nada para poder ajudar as outras pessoas. Você está entendendo a ideia? Então, gente, é uma troca. Ninguém está fazendo favor para ninguém quando você dá comida para alguém que está com fome. Você não está fazendo favor para ninguém, não. Quando você ajuda uma pessoa que está precisando, você não está fazendo favor para ninguém, não. Você está diminuindo o nível de débito da tua consciência com a lei divina. E eu com a minha. Porque todos nós somos irmãos. E enquanto a gente vive num planeta em que tem desigualdades sociais, pessoas sofrendo, ninguém pode dizer em sã consciência que é 100% feliz. Não tem como. Não é? Nós podemos ter uma felicidade relativa. É o que está em O Livro dos Espíritos, pergunta 920 e 921. A felicidade absoluta na Terra não tem, nós vamos alcançar a relativa. Mas cabe a cada um de nós minimizar tanto quanto possamos as nossas dores. E uma das formas de você minimizar essa dor é compartilhando o que você tem com quem não tem. Sabe, você tem espiritualidade? Compartilhe com quem não tem. Isso é fantástico. Pensa bem, você de repente tem uma fé tremenda. Às vezes o teu chefe, ele não tem, ela não tem. Aí o filho dele adoece, desencarna a mãe, o pai, sei lá, sabe? O teu chefe, a tua chefe, às vezes está lá, tem 1000 vezes mais dinheiro do que você, mais poder, mas não tem 1/10 da tua fé. Então na hora da dor essa pessoa desmorona e de repente você tem. Às vezes você tem o espaço de ir lá e dar um conselho, dependendo da liberdade de vocês, de orar por ele ou por ela. Percebe? Você doa. Você fala, eu posso doar para o meu chefe? É óbvio que pode. Aliás, você vai ajudar ele ou ela a despertar. Só estou dando um exemplo, né? Então, às vezes, a gente fica pensando, nossa, como que eu posso doar? Eu vi paciente, gente, paciente internado em hospital, internado, rezando para o médico. Equipe médica. Tinha que ser o oposto, em tese, né? Em tese, imagina, se eu sou profissional da área da saúde, eu falo isso, né? Eu faço palestra em hospitais sempre. Eu sempre digo isso para eles: reza, prepara teu ambiente assim que você chega. Porque você vai trabalhar a tua casa psíquica, não é? Então, poxa, você está trabalhando numa área tão sagrada quanto a saúde, teoricamente, você deveria estar não só oferecendo remédio físico, cuidado físico, mas espiritual. Você já imaginou o paciente sofrendo com problema? Observa a indiferença de alguns profissionais ou a preocupação de muitos deles e reza por eles. Aí eu te pergunto, quem que é médico de quem aí de verdade? Quem que é o doente de verdade? Depois que desencarna, quem que é o doente? Quem que é o rico de verdade?
Eita, meus amigos! Profundo, gente, muito profundo. O Livro dos Espíritos nos faz refletir sobre nossa vida, sobre as nossas escolhas. Você sabe por que, que a gente traz o que a gente traz aqui? Porque isso está tudo bagunçado na cabeça do povo, na nossa mente. Meus amigos, quantos de nós, infelizmente, ainda tem crenças conflitantíssimas sobre prosperar? Deixa eu te contar uma coisa. A melhor coisa do planeta que você pode fazer é prosperar para ajudar as pessoas. Mas entenda, prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é um dos dedos de prosperidade. Prosperidade é estado de espírito. Por exemplo, quando você enriquece a tua fé, você está prosperando nessa área da fé. Concorda? E aí você pode compartilhar isso. Como é que você vai compartilhar fé se você não tem fé? Me explica isso. Não é? Quando você cuida da tua saúde, na medida do possível, e você consegue ter um pouco de condições físicas para ajudar alguém, mesmo doente, você pode ser útil. Irmã Dulce, sofrendo recebendo hemodiálise, fazendo hemodiálise, trabalhou até o último dia da sua vida. Você consegue entender? Não tem limite. Prosperar é um estado de espírito. Quando você aprende coisas novas, você está lendo, você está estudando, você está prosperando, você está ampliando a tua mente. E você pode ajudar mais. E, obviamente, se você prospera na vida material, e Deus ilumine muito que faça isso, é o que eu mais quero também para vocês, poxa, você pode ajudar mais. Sabe, tem acidentes, tem maremotos, caramba, você pode ajudar financeiramente também. Não é só rezando, rezando e também financeiramente, doando o teu tempo. É isso. Sabe, a ideia é que a gente abra a mente e entenda que a vida é sobre compartilhar tudo. Não é só compartilhar dinheiro ou oração, tudo. Tempo, energia, emoções, espiritualidade, histórias que possam ajudar outros, erros para que os outros não caiam. Então pensa nisso. Você hoje é uma pessoa avarenta, daquelas que guarda o que tem para si, não quer compartilhar, não quer abrir mão, não quer dar, ou você é uma pessoa generosa, gosta de dar e receber? Repito a vocês, eu sei pouco de muitas coisas e muito de poucas coisas. Mas o que eu sei muito ou pouco, eu amo compartilhar. Porque eu entendi que é nesse caminho que está a felicidade. É compartilhar, gente. Sabe? Compartilhar qualquer coisa. É um café gostoso, é um bate-papo legal, é uma piada decente, obviamente, é um estudo maravilhoso, é compartilhar um tempo legal, é compartilhar riqueza financeira, é compartilhar saúde, é compartilhar tudo. Porque compartilhar é isso, eu dou e recebo, né? Você dá e recebe, é uma troca. É uma troca. É um ir e vir. Então isso gera equilíbrio. Entendeu? Não é sobre explorar, é sobre compartilhar. Profundo, meus amigos!